A nossa fé, ela vai ser sempre questionada pelo mundo. Não sou eu que estou dizendo isso, a Bíblia assim diz. E nós temos que estar prontos para dar razão para a nossa fé, explicar por que você crê nessas coisas. Quando o jovem chega na universidade, ele vai encontrar jovens como ele, geralmente na mesma faixa etária, mesma classe social muitas das vezes, mesmo ambiente cultural, borbulhando, né, com a cabeça borbulhando de ideias e questionamentos, e obviamente a fé dele vai ser questionada, assim como ela é questionada em diversas outras áreas e esferas da vida. Só que nesse momento universitário, talvez o jovem se sinta vulnerável. E às vezes ele até cede, ele abandona a sua fé. Mas eu creio que na maioria das vezes não é o questionamento pelas verdades da ciência ou por haver contradição aparente naquilo que ele aprendeu antes que faz ele abandonar a fé. Às vezes é o impacto ou a pressão cultural. É o jovem que entra na universidade e conhece, por exemplo, amigos que bebem demais, que abusam do seu corpo, que tem vícios ou que não tem domínio próprio, coisas desse tipo. Isso é comum nessa fase da vida. Aí não é um problema de compreensão ou não é uma afronta da ciência sobre a fé dele, mas é uma falta de domínio próprio, onde ele poderia desandar em qualquer ambiente com essa natureza, com essa pressão, que não necessariamente seria um ambiente acadêmico ou universitário. Agora, dizer isso não exclui. É óbvio que existem ainda cristãos que são confrontados no campo das ideias, porque eles enxergam contradição entre os dois lados. E aí a minha visão é a seguinte: eles não foram preparados pela comunidade da fé para, quando chegar nesse estágio, entender como as coisas funcionam. Existe uma ingenuidade do lado da igreja. A igreja não está preparada para aprender ou para ouvir ou abertamente dialogar com a ciência. No Brasil, principalmente, nós ainda estamos muito atrasados nisso. A igreja tem medo das verdades da ciência e a igreja se fortalece nos seus dogmas e na sua tradição e ela se fecha naquilo que ela defende por identidade. Por outro lado, a comunidade científica ignora as verdades ou as informações que possam vir da igreja. Então, esse jovem cresce nesse ambiente de que um lado não conversa com o outro por definição. E aí, quando ele chega na academia, ele tem que fazer as duas coisas funcionarem, senão ele entra em parafuso, ele entra em xeque. E às vezes ele desanda. Por isso que eu acho que o nosso trabalho de uma associação de cristãos na ciência, ele está tanto no campo da academia, dizendo para a comunidade científica que existem verdades do outro lado, mas principalmente, quase que intensificando a educação nas igrejas. As nossas igrejas têm que saber que ciência é coisa boa, é criada por Deus, é a forma que Deus nos deu de investigar o mundo, entender como as coisas funcionam e dar glórias a Deus. Logo, é um ministério, é um serviço, é parte do mandato cultural de Deus na criação. Eu também acho interessante a gente considerar que a relação entre fé e ciência não para só na ciência. Ela deriva para o campo da tecnologia. Eu sou um engenheiro naval, trabalho com hidrodinâmica na área de mecânica dos fluidos. E eu vejo implicações muito sérias e muito pertinentes no relacionamento entre a engenharia e a fé cristã. Ou seja, para eu ser um bom engenheiro cristão, eu tenho que entender como é que as duas coisas andam juntas e se comunicam. Porque nessa interação entre tecnologia e fé cristã também pode haver conflito ou contradição aparente. Um cientista é aquele que descobre como a criação funciona. Ele descobre como a natureza funciona, como as coisas acontecem, né? O engenheiro não. O engenheiro é aquele que transforma o mundo criado, a natureza, para benefício da humanidade. Então, se um cientista físico vai entender como é que o átomo dessa roupa se comporta ou do que ela é constituída, o engenheiro ele vai tentar transformar o algodão em alguma coisa útil para a humanidade. Isso é o que a gente chama de fazer tecnologia, transformar a criação
para um bem comum. Agora, transformar as coisas para um bem comum, fazer tecnologia ou fazer engenharia, tem grandes implicações éticas, morais. Por exemplo, como é que eu posso explorar recursos naturais do nosso planeta à exaustão ou contaminando fontes de água, por exemplo, ou sem considerar o que hoje em dia é moda, sustentabilidade. Então, um cristão engenheiro, ou engenheiro cristão, ele precisa levar em conta todos esses princípios do cristianismo, de mordomia, de preservação do ambiente, porque isso é criação de Deus dada para o homem, fazendo a sua engenharia. Eu trabalho muito com engenharia oceânica, offshore, exploração de petróleo. É o que se faz no Brasil na área de engenharia naval e oceânica. Hoje nós somos motivados, impulsionados pela exploração de óleo e gás no pré-sal. Mas será que eu quero trabalhar com exploração de combustível fóssil para o resto da minha vida? Ou como um engenheiro cristão, eu não sentiria muito mais útil procurando fontes alternativas de energia no oceano, por exemplo? Então isso me direciona a... Lógico que eu entendo que óleo e gás são necessários para a nossa sociedade hoje, mas isso direciona e motiva a minha pesquisa de fontes renováveis de energia. Como que eu vou fazer uma mineração ou trabalhar num empreendimento de mineração e não considerar os impactos ambientais? Como é que eu vou desenvolver um aparelho celular e não considerar os impactos sociais? Como é que eu vou fazer tudo? Desenvolver uma vacina, desenvolver qualquer área tecnológica da nossa vida sem levar em conta os aspectos éticos e morais. Agora, quem nos dá os nossos princípios morais? O cristão entende que os nossos princípios morais vêm de Deus. Eles refletem a moral de Deus. Então eu tenho que buscar lá os princípios que vão nortear o meu relacionamento com a ciência, mas também aqueles que vão nortear o meu relacionamento com a tecnologia. Então fazer tecnologia não está isento desse diálogo com a fé cristã. Fazer boa tecnologia para um cristão é fazer boa tecnologia dentro do pacote que governa a nossa vida, que é a cosmovisão cristã. Agora penso que o nosso país é muito grande. Muita gente. Gente de cultura e de formação muito variada. Uma associação brasileira de cristãos na ciência tem que dar conta do Brasil inteiro. E agora imagina a pluralidade de núcleos que você tem, núcleos de pensamento e de ideias que você tem no Brasil, do Rio Grande do Sul ao Amapá. O desafio da nossa associação é conseguir levar para todos os cantos do nosso país uma ponte que consiga fazer o jovem, o acadêmico, o cristão, o pai de família, o pastor de igreja, o líder de comunidade, dialogar de forma saudável, de alto nível, educada, nos dois campos, no campo da fé cristã e no campo da ciência e tecnologia. Então o desafio de uma associação como essa é enorme, primeiro pela escala do nosso país. Por isso a gente vai trabalhar com núcleos regionais, onde cada núcleo vai ter característica diferente um do outro. Cada núcleo vai se organizar de forma ligeiramente diferente. Mas de tempo em tempo nós vamos nos reunir como povo brasileiro, que tem uma cabeça parecida, e discutir isso no nível nacional. Nós temos muito que aprender entre nós e também temos muito que aprender com outras culturas, outros países que já estão há alguns anos na nossa frente. Existem lugares no mundo onde conversar sobre princípios de fé na academia é natural. E a mesma coisa, conversar sobre ciência dentro da igreja é natural. E meu desejo, minha oração é que um dia a gente consiga falar dessas coisas naturalmente no Brasil. E assim nós possamos educar os nossos filhos, para que eles não venham a ter conflito ou enxergar contradições aparentes no futuro, para que a nossa academia entenda que existem verdades que vêm do campo da fé e que tem muito a contribuir para a vida da comunidade geral. Não só da vida dos cristãos,
mas da comunidade em geral.